Somos apóstolos do bem em Indaiatuba, São Paulo. E hoje queremos pedir a todos que estejam conosco que possam voltar as suas mentes para a paz mundial, para todos aqueles que sofrem. E nesse instante, aqui reunidos, pelo amor do Pai, pedimos por todos aqueles que estão ligados conosco. Que essa luz bendita espraie em seus lares e em seus familiares, em suas mentes e em seus corações. Toda crença, toda fé existe para que nós nos transformemos. E aí, André Luiz, em Nosso Lar, diz assim: vós que estáis na terra, adestrais os vossos órgãos espirituais. Porque nós temos por hábito nos ligarmos no físico, na materialidade, e esquecemos que nós temos um perispírito, um corpo astral, que vai continuar conosco. Do pó viemos, ao pó retornaremos. Aqui fica essa carcaça bendita que nos é dada por empréstimo e continuamos. Então é um alerta para nós, porque nós estamos vivos. Então nós temos que pensar. E essa fala pode ser ampliada para uma reflexão mais profunda. Porque a revolução, a renovação espiritual não tem fim. Não se acaba. Porque nós somos espíritos imortais. Logo, então, quando o desânimo, o cansaço, o esgotamento das forças emocionais, psíquicas, espirituais, nos invade, ingressamos no terreno da acomodação, que é péssimo, porque quem se acomoda apodrece. E nós somos seres dinâmicos, nós não somos para ficarmos estacionários. Então, viver para mudar significa iniciarmos por nós. Isso significa o vivo. Livre-arbítrio é um dos pilares da filosofia da doutrina espírita. Você é livre para a sua escolha, mas a consequência da escolha virá sem sombras de dúvidas. Todos estamos na jornada da vida. Somos irmãos, companheiros, buscando fazer o melhor. Todos queremos fazer o melhor, mesmo que não consigamos. Enveredemos por caminhos adversos, mas no fundo todos queremos. Todos estamos nessa jornada da vida. Nós nos suicidamos no campo mental quando deixamos que outro abafe a nossa mente. Então vou repetir. Nós nos suicidamos no campo mental quando deixamos que outro abafe a nossa mente. Porque cada um de nós, Deus fez individual, ou seja, de per si. Somos irmãos, somos ligados, mas somos cada um filhos dileto dele. Logo, se a gente deixar que o outro nos abafe, a nossa forma de pensar, que é o grande bálsamo que nós temos na nossa caminhada, nós estamos nos suicidando mentalmente. E quando deixamos para lá aquele problema que podemos resolver e só adiamos, isso daí também nos leva a essa perda desse controle mental. Porque a gente vai deixando, a gente não exercita a vontade, que é o bem maior que nós temos, porque a vontade é o agente reagente. E a gente deixa para lá. Mas estar vivo implica em nós estarmos com a nossa vontade, com a nossa mente, com o nosso pensamento, em perfeito domínio nosso, não de outrem, nem desencarnado e nem encarnado. Por isso é que o respeito se faz fundamental em qualquer parte da vida. Nós precisamos criar em nós uma fortaleza, porque nós temos isso, senão Cristo não nos diria: sois deuses, tudo o que eu fiz
vós o podeis fazer. Não são as palavras literais, mas é isso. Então, o que é permanente? O que é permanente nesse universo maravilhoso do Pai e nosso? É o amor com o qual se permeia tudo. Isso é permanente. Desde o amor divino até o amor fraterno, que deve ser esse que nós temos que ter em nós. Como Jesus respondeu ao sacerdote Hanã, esse reino é a obra divina no coração dos homens. Este reino do Pai, que o Cristo nos trouxe, que reino é esse? Esse reino é a obra divina no coração dos homens. E Chico dizia, o Evangelho, meu filho, o Evangelho é a grande novidade. Sábio, né? Chico Amor Xavier. Porque estar vivo é buscar o caminho sagrado da redenção, do amor do Pai. Estar vivo é caminhar a passos firmes no caminho do bem, por mais difícil que seja. Nós somos o passado em forma de presente. A gente se esquece disso. Somos a mesma humanidade que viveu e tornou a Terra assim. E voltamos para vivenciarmos as consequências e reconstruirmos tudo o que for possível. E também trouxemos para junto de nós pessoas, seres, almas que evitamos há muito tempo. Existem, por isso, famílias que estão em desconstrução. Famílias que vivem grandes conflitos. Mas aí está o cerne do nosso passado espiritual. Passado espiritual. Por quê? Porque nós continuamos. Somos seres eternos. Retornamos. E se faz necessário, faça o nosso momento evolutivo. Então, aquelas antipatias que nós não sabemos explicar, ou então os amores, as paixões que não conseguimos evitar, muitas vezes são destrutivas e precisam ser contornadas. O universo é dirigido por Deus. E o melhor está sempre acontecendo, quando muitas vezes nos parece que o pior está acontecendo. Mas aí nós temos a lei de progresso, então nós temos que pensar. Não existe, tem a lei de destruição, são leis universais e eternas. É para todo o universo cósmico, não é só para o planeta Terra que fica na periferia da galáxia. São para todos. Então, Deus está acima de tudo. E nós nos olharmos como um pequeno grão de poeira cósmica que não sabe em qual monte de areia se acomoda, mas que não perde a confiança no mais alto. Portanto, cuidemos do que nos assola a mente e invade a alma. Que nesse momento do planeta, graça em busca de incautos, eu vou repetir, cuidemos do que nos assola mentalmente, fisicamente, espiritualmente, psiquicamente, de todas as formas. A gente tem que cuidar daquilo que está nos envolvendo, porque nesse momento do planeta está abundando seres em busca de pessoas desavisadas, pessoas que estejam desprevenidas. Por quê? Para que nós possamos entrar na fase da falência. Então, é um aviso que eles nos trazem. Por isso, cuidemos de nos lapidarmos para sermos úteis. Quando o homem se cristianizar, compreendendo as posições morais no seu prisma real, dos conhecimentos do Evangelho, seu esforço será
o da cooperação sincera, a favor do reerguimento e da elevação espiritual dos semelhantes. Então, quando nós nos cristianizarmos, compreenderemos as posições morais, porque o Evangelho é moral. E nós, embora toda evolução, não evoluímos moralmente, infelizmente para nós. Então, será o da cooperação sincera, quando a gente estiver nesse patamar, a favor do reerguimento e da elevação espiritual dos semelhantes. Nós vamos conseguir sair do nosso egoísmo, do nosso orgulho, do nosso comodismo, para somarmos, para auxiliarmos, para sermos solidários e fraternos. Eu vou trazer aqui o Joanaquim. Joanaquim era um homem de 1,80 m, muito humilde, forte, simples, prestativo, bom, que vivia no deserto. Estava sempre auxiliando as pessoas. As pessoas incautas se perdiam no deserto e lá ia Joanaquim em socorro e trazia a pessoa de volta, sã e salva. As pessoas queriam atravessar o deserto, lá ia Joanaquim com a sua humildade, com a sua tranquilidade, com a sua bondade, levar os seres para atravessarem o deserto. E assim se passavam. Alguns se diziam gratos, poucos, mas a maioria achavam que o pouco que dava era muito, muitos eram socorridos e não agradecia, mas ele se dizia grato a Deus pela vida, pela saúde, e tinha gestos de agradecimento e ações de gratidão ao Senhor das esferas. Muitos dos que eram ajudados iam embora e nunca mais se lembravam. Mas Joanaquim continuava impassível no auxílio ao próximo e no seu trabalho de travessia e socorro. O deserto era causticante. De dia queimava-se a olho visto, a olho nu. À noite gelava, mas Joanaquim se mantinha impassível, porque a confiança em Deus o renovava todos os dias. E ali estava ele a postos, sempre auxiliando o próximo. Se sentia amparado e fortalecido por essa luz. E continuava com essa vontade. E os anos se passaram. Um belo dia, Joanaquim desencarna e ascende, se desperta em um local com muitas luzes. E ele pergunta: Senhor, aonde estou? Onde estou? Que o lugar era muito gostoso, maravilhoso, iluminado. E aí vem um anjo e lhe diz: Joanaquim, seja bem-vindo. Ele diz: Senhor, deve haver algum engano. Eu não posso estar aqui. E ele, todo acanhado, todo envergonhado, dizia. E o anjo pede que ele adentre o recinto. E ele se espanta, porque ali estavam cardeais, sacerdotes, dirigentes evangélicos, presidentes de centro espírita, muita gente muito bem vestida e muito bem falante, com todo o saber, aspas, porque nós não sabemos nada, na verdade. E ele insiste: seu anjo, desculpa, mas há um equívoco, um erro. Eu sou um homem simples, quase sem leitura, que viveu no deserto auxiliando pessoas e trabalhando. Não tive dinheiro nem pompa. Está errado, este lugar não é para mim. E o anjo retruca: Joanaquim, meu irmão, sente-se, fique tranquilo e aguarde. Não existe erro. Ele sentou-se em um canto, tímido, envergonhado,
Todos ali tinham tido destaques. De repente, uma luz radiante surge. Era o anjo da balança. Ele iria pesar a cada um daqueles seres que ali estavam. Aqueles que pesassem menos que uma pena, evidentemente teriam lugar reservado nas esferas superiores, no reino do Pai. Ditoso. Aquele que não passasse continuava na caminhada, peregrinando em busca da sua redenção. O anjo chama um cardeal, que apresenta tudo aquilo que ele havia feito em terra, discorre de forma nobre, muito elitista, muito culto. E aí o anjo pede que ele suba a balança e coloca a pena. A balança oscila, mas a pena continua. Aí chama o dirigente evangélico, que também discorre sobre os seus feitos. Sobe na balança, mesma coisa, quase vai, mas não vai. A pena continua ali. E assim vai sucessivamente os seres que ali estavam. Estava Joanaquim lá, todo acanhado, todo envergonhado, encolhido num canto. O anjo chama Joanaquim. Ele vai até a balança e fala: Senhor, eu não, nem preciso pisar aí, eu não tenho condições. Se eles não passaram, como é que eu vou passar? Suba, Joanaquim. Joanaquim sobe na balança. Qual não é a surpresa? Quando o anjo coloca a pena, Joanaquim sobe. Evidentemente que a leveza do ser era maior do que a pena. E o anjo diz: Joanaquim, meu irmão, você galga as esferas superiores porque viveu e praticou o amor do Pai na sua essência. E aí Joanaquim vai para o lugar que lhe é devido. E nós? E nós? O que fazemos? E nós temos esse patamar? Será que passaríamos na balança? Um homem do deserto, simples. Mas para a casa do Pai, aqueles que cumprem todas as etapas do amor e representam as virtudes necessárias ascendem. Sobem um degrau na escala evolutiva, sim, e vão galgando espaços melhores, e vão recebendo mais e mais bênçãos e refrigério do mais alto. Porque a ação do bem é a mais meritória quando nós a fazemos. Não existe outra. Esse é o caminho. Por isso que o Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. E deixa bem claro. Porque a justiça é sempre a constante da lei divina no processo de evolução e nas atividades da consciência. Porque a nossa consciência é o grande campo da expressão espiritual. A nossa consciência é o grande campo da expressão espiritual. Porque nós somos espíritos pensantes. Nós não somos espíritos fantoches. Nós temos uma mente fantástica, da qual utilizamos 5% da capacidade. Imagina a hora que utilizarmos 50%. Com certeza estaremos num patamar bem melhor. A prova é o arbítrio do espírito. Essa é a prova. É o arbítrio. Porque para nós estarmos vivos, nós precisamos escolher. E as escolhas têm ação e reação. Tem causa e efeito. E aí, de acordo com o que nós escolhemos, nós estamos plantando.
E de acordo com o que plantamos, colheremos efetivamente, porque não vamos ter opções diversas. Então, esse é o fator que nós devemos nos ligar, porque nossas atitudes devem nos defender e não nos colocar em situações dificultosas para a vida além da vida. Porque estar vivo não é só aqui. Estar vivo é depois. É depois que ultrapassarmos as barreiras do tempo e alcançarmos o campo espiritual, nossa casa de origem. Porque somos espíritos e estar vivo depende de nós, porque senão nós vamos passar tudo aquilo que for necessário para nos redimirmos na vida além da vida. Então são dores e sofrimentos. Como diz o Cristo, nós estamos chegando no momento que nós estamos sendo separados, joio e trigo, e aí sim haverá choros e ranger de dentes. Então, para que nós possamos continuar nessa caminhada efetiva de amor que o Pai nos traz, nós devemos sair um pouquinho desse nosso ego que nos massacra e lembrarmos que nós temos uma consciência com muitas vivências. E que agora é o melhor momento para que a gente possa prosseguir no caminho reto. Então, meu irmão, tuas preces mais singelas são ouvidas no espaço ilimitado, mas sei que às vezes chora consternado ao silêncio da força que interpelas. Volve ao teu templo interno abandonado, a mais alta de todas as capelas, e as respostas mais lúcidas e belas hão de fazer-te alegre e deslumbrado. Ouve o teu coração em cada prece. Deus responde em ti mesmo e te esclarece, com a força eterna da consolação. Compreenderás a dor que te domina, sob a linguagem pura e peregrina, na voz de Deus, em luz de redenção. Alta de Souza, uma rio-grandense que passou por um processo de dificuldades inenarráveis, vem nos trazer este bálsamo. Chora consternado ao silêncio da força que interpelas. E as respostas mais lúcidas e belas hão de fazer-te alegre e deslumbrado. Ouve o teu coração em cada prece, na voz de Deus em luz de redenção. Este poema eu acho que dá para nós encerrarmos e nos lembrarmos que estamos vivos. Só o corpo vai perecer, nós continuamos eternos e faceiros, espero. A todos o nosso carinho especial, a nossa gratidão. Um beijo fraterno e que o amor do Pai envolva-os em luzes e bênçãos de saúde, de paz e de harmonia. Que assim seja.